mais um estudo bíblico. Esse é o nosso 25º vídeo e nele nós vamos continuar o nosso assunto sobre a confiabilidade dos textos bíblicos. Nós vimos no nosso último vídeo que existem alguns métodos de conferência para que possamos ter a certeza e a confiança na autenticidade de um texto. Nós vimos, por exemplo, o método bibliográfico. Quanto mais cópias nós tivermos de um documento antigo, mais confiável ele é. Quanto mais próximo as cópias do original ou do evento original, também mais confiabilidade. E nesse nosso 25º vídeo nós vamos analisar as evidências internas e as evidências externas ao texto bíblico. As evidências internas são dados que nós temos nas cópias de coisas que são auferíveis, ou seja, algum dado histórico que o texto contenha, que pode nos levar à conferência na história ou através de outras literaturas de que aquilo trata-se de uma verdade. Ainda nas evidências internas nós temos a importância de testemunhas oculares, O texto desse slide até fala que qualquer investigação, investigação policial, o mais importante é o testemunho das pessoas que viram determinado crime, determinado evento. Então, nós podemos ter o testemunho de pessoas na história que ratificam o texto e que colocam o texto como confiável. E então, nas evidências internas é confrontado este material com os textos bíblicos. Nós temos aqui no slide que se segue um texto muito interessante, que é o texto de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam a narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então aqui vejam que o próprio Lucas testifica de que o seu evangelho, os relatos que ele fez dos acontecimentos, são fruto de a pesquisa, principalmente de fontes que foram testemunhas oculares dos fatos. Agora, nós temos aqui um compilado de textos bíblicos que reflete muito bem a importância das testemunhas oculares. Em 2 Pedro 1,16 diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Depois, 1 João 1,3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Depois, Atos 2,22 diz: varões israelitas, atendei a esta palavra. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Aqui, nesse texto de Atos, o apóstolo diz que as pessoas que estão ouvindo o seu discurso, elas mesmas eram testemunhas vivas dos feitos de Cristo Jesus. Ainda sobre a questão das testemunhas oculares, nós temos aqui este texto de João 19,35, que diz: aquele que isto viu
testificou sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Aqui o próprio João se coloca como testemunho ocular. E depois nós temos o texto de Lucas 3, versículo 1, que é muito interessante, porque Lucas diz: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Tracônites e Lisânias tetrarca de Abilene. Aqui você pode ver que Lucas coloca uma série de eventos históricos, então nós temos que fazer a pergunta: nesta época, Tibério era imperador? Pôncio Pilatos era governador da Judéia? Herodes era tetrarca da Galiléia? Filipe era tetrarca da Itureia? Lisânias era nessa época tetrarca de Abilene? A resposta para todas essas perguntas a história tem, e ela diz que sim, essas informações são corretas. Então essa é uma evidência externa muito interessante. Assim como nós veremos depois, né, o texto, né, do Novo Testamento bate de forma precisa, né, com os eventos que se deram nessa época. Tá? No seu site, O Caminho, Ramon Serrano coloca os estudos de um estudioso do Novo Testamento chamado Colin Hammer, que vale a pena colocar aqui os textos extraídos deste site, em que atestam a precisão dos livros de Lucas, né, o Evangelho e o livro Atos dos Apóstolos, que foram exaustivamente testados à luz da narrativa da história e se mostraram absolutamente precisos. Colin Hammer, segundo Serrano, passou um pente fino nos livros de Atos dos Apóstolos e não identificou nenhum erro histórico em toda a narrativa de Lucas. Nós temos depois um outro tipo de evidência chamado suporte não intencional. O que significa isso? Quando uma narrativa do Novo Testamento corrobora uma outra narrativa, seja complementando ou seja explicando, mas de forma não intencional. Não é? Nós aqui nesses slides temos o caso de Mateus 8,16, né? Que diz que chegada a noite, né, as pessoas trouxeram os endemoniados, né, para que Jesus os expulsasse e curou doenças. Mas por que só à noite? Né? E a gente tem a resposta num outro texto, que é Marcos 1:21 e Lucas 4:31, porque era sábado. Então, nós temos uma justificativa não intencional, e isso acontece muitas vezes no Novo Testamento. Outro exemplo de suporte não intencional é quando os evangelhos contam a mesma história, mas cada um dá um enfoque diferente para o mesmo evento, né? É assim como nós temos a narrativa de várias pessoas sobre o mesmo fato, elas geralmente contam aquilo que mais impressionou a elas. No entanto, a narrativa é a mesma, né? Então, isso é um outro exemplo de autenticidade dos textos do Evangelho, né? Porque nunca acontece de duas pessoas contarem a mesma coisa da mesma forma, não é? Depois, nós temos o critério do embaraço. O que é o critério do embaraço? Naquela época, a literatura era principalmente relatos de heróis de guerra, de heróis mitológicos, né? E esses heróis eram retratados de forma perfeita. Mas nos evangelhos, nós temos relatos dos evangelistas pouco honrosos com relação aos discípulos e até sobre Jesus, né? Nós temos aí o relato vergonhoso de Pedro, que traiu a Jesus, né, 3 vezes, por 3 vezes ele negou a Jesus.
Nós temos o relato embaraçoso de 2 discípulos mandando a mãe deles falar com Jesus para que Jesus considerasse que eles pudessem sentar ao lado dele no seu reino, um do lado esquerdo, outro direito. Apóstolos que não compreendiam direito o que Jesus estava falando, né? Você tem então um relato, né, do Novo Testamento, se você levar em consideração o estilo literário, né, daquela época, você tem um relato completamente às avessas, né? Não se trata de heróis, se trata de gente medrosa, né? De gente que não compreende as coisas, de gente difícil, de pessoas egoístas, não é? Então não se trata de heróis. O relato do Novo Testamento trata de pessoas comuns, não é? E Jesus como herói, ele não faz sentido também. Jesus não preenche, não é, os requisitos de um herói, né, assim como eram descritos os heróis na literatura de então, não é? Jesus teve uma morte ignominiosa, né? Aos olhos humanos não foi um vencedor, né? Espiritualmente nós sabemos, Jesus venceu, né? Venceu a morte, né? Venceu o príncipe deste mundo, é um vencedor. Mas em termos humanos e em termos literários, né, Jesus, em absoluto, preenche os critérios de então do que seria um herói, né? Se as evidências internas atestam a confiabilidade, a exatidão dos textos bíblicos através da análise interna do próprio texto, as evidências externas fazem o mesmo trabalho analisando textos externos e fatos também externos ao texto bíblico, fatos históricos e textos que confirmam relatos ou narrativas do texto que atestam a sua originalidade. Nós temos aqui um slide interessante que fala sobre a definição, né, de evidências externas, e coloca aqui também um texto escrito por Eusébio de Cesareia, datado do ano de 325 depois de Cristo. E esse documento preserva os escritos de Papias. Papias era um bispo de Hierápolis no ano 130 depois de Cristo. E este Papias recebeu do apóstolo João, pois ele era contemporâneo do apóstolo, né? Ele preserva uma narrativa, né, muito interessante, que está inclusive com um destaque na cor amarela, em que este Papias fala de João, né, como que João via os escritos de Marcos, né, e vale a pena ler o texto, que é muito interessante, né? Em seguida, nós colocamos aqui algumas fontes históricas de referências ao Novo Testamento e alguns comentários, né, de pessoas que viveram pouco tempo depois da morte de Cristo Jesus. Como temos aí, por exemplo, a Irineu, bispo de Lyon, né, no ano de 180 depois de Cristo, tendo sido aluno de Policarpo, né, bispo de Esmirna. E esse texto é muito interessante, porque ele fala sobre exatamente a autenticidade dos evangelhos, né? Vocês podem dar uma pausa no vídeo para ler os 2 comentários de Irineu, que é muito interessante. Depois, nesse próximo slide, nós temos uma figura interessante, que é a figura de Clemente de Roma, que escreveu uma carta à igreja de Corinto, datada do ano 95 depois de Cristo, ou seja, em plena era apostólica, né? E este Clemente, supõe-se que ele seja o mesmo Clemente citado por Paulo em Filipenses 4:3.
E nessa carta, Clemente faz inúmeras referências, né, a passagens bíblicas e também confirmando os ensinos de Paulo, não é? Depois nós temos ainda Inácio, né, 70 a 110 depois de Cristo, que faz inúmeras citações de vários livros do Novo Testamento e que conheceu todos os apóstolos, ou seja, é uma evidência externa de bastante peso, não é? Depois nós temos várias figuras que são os patrísticos, né? São figuras que são chamadas de patrísticos porque eram considerados os pais da igreja, né? Que existiram, os patrísticos existiram desde o ano 70 até o ano 254 depois de Cristo. E era conferida grande autoridade nesses patrísticos, né? Então, aqui o slide mostra o nome de muitos deles, né? Que nós não vamos citar agora por falta de disponibilidade de tempo, mas vocês leiam os nomes aqui elencados dos patrísticos. Agora nós temos uma evidência externa, um documento de suma importância, que é o Didaquê. O Didaquê é um escrito, né, datado dos anos 60 a 70 depois de Cristo, que fala da teologia no Novo Testamento. Esse documento servia à igreja primitiva como uma espécie de manual de instrução, né? Contendo ali toda a teologia do Novo Testamento, né? Instruindo os cristãos na prática correta do cristianismo, né? Ali nos escritos, vocês podem ver no slide aqui, são reforçados o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a volta de Jesus, a divindade, a oração do Pai Nosso, a Santa Ceia, né? Muitas instruções morais, né, sobre a ética cristã. E esse documento, então, cita com precisão, né, passagens do Novo Testamento para justificar a teologia que ele pregava e instruía, né? Então, este Didaquê é um documento essencial, né, para os estudos do Novo Testamento, né, para quem quer testar a genuinidade, né, dos textos do Novo Testamento. Agora temos também aí um quadro demonstrativo, né, das citações de alguns dos patrísticos, não é só a guisa de compreensão da quantidade de citações, né, absolutamente precisas da Bíblia por parte dos patrísticos. Aqui nós temos duas citações, né, de dois eruditos estudiosos do Novo Testamento, né, e que dizem que as citações, não só dos patrísticos, mas de outros documentos históricos, elas são tão numerosas que se você perdesse, se você não tivesse o Novo Testamento apenas com as citações do Novo Testamento, seria possível você reconstruir o Novo Testamento, né? Como último texto, nós temos aqui uma citação no site de Ramon Serrano que fala da importância dessas evidências, né? E da segurança, né, que essas evidências nos dá de que ao abrir o Novo Testamento você está lendo algo que é um texto absolutamente fiel aos princípios cristãos, à doutrina cristã, né? Nós vamos encerrar nosso vídeo aqui porque já está muito longo. E esse estudo deste vídeo foi um pouco extenso e um pouco, até certo ponto, maçante, mas eu garanto que no próximo vídeo nós vamos começar a ver as evidências arqueológicas, que são muitas, muito importantes e muito bacanas da gente fazer, que a gente vai ver muitas evidências, né, que a arqueologia nos dá sobre tudo que nós lemos na Bíblia, né?
Fiquem com Deus e lembre-se de que o princípio do conhecimento de Deus é o conhecimento também da sua palavra. Fiquem com Deus.